Salve, salve, meus amigos! Que prazer rever vocês! Mais uma vez estamos aqui, retornando com as nossas grandes informações da nossa querida matemática. Bem, hoje, se vocês não estão lembrados, vamos relembrar algumas coisas. Estávamos estudando funções exponenciais, certo? Função cuja a incógnita é o expoente. Então vamos imaginar aqui um número elevado na x. Mais ou menos isso aí. Na última vez fizemos exercícios no livro, tudo bonitinho. E agora, hoje eu trago para vocês o gráfico da função exponencial. Como ela se comporta. Como essa função se comporta no plano cartesiano. Muito simples, muito fácil. Tudo isso que eu estou falando está lá exatamente no capítulo 5, módulo 2, na página, vamos ver aqui, gráficos, 20. Página 20. Mas, é claro, eu elaborei dicas matadoras que vão fazer com que vocês entendam de maneira muito boa, muito legal. Antes de mostrar aqui as minhas dicas, eu quero falar que na próxima aula, nós vamos fazer um vídeo bem interessante, que eu vou falar para vocês, conforme eu havia citado há umas semanas atrás, sobre o comportamento de um gráfico a respeito da propagação do vírus coronavírus. Como é que ele se propaga? Como é que o gráfico exponencial se comporta? Olha que interessante a nossa próxima aula, hein? Como uma pessoa que, porventura, venha a ser infectada com o vírus, como ela vai transmitir para outras? Para quantas outras pessoas ela transmite? E daí em diante, que comportamento é esse? E aí vocês vão perceber o porquê este vírus é tão complicado, porque a disseminação dessa doença ela é muito grande, porque se comporta numa função exponencial. Próxima aula eu convido vocês para isso. Mas hoje, vem comigo para observar as dicas matadoras. Agora perceba o que está escrito aqui. Gráfico de uma função exponencial. Eu tenho uma função muito simples, muito fácil, uma função 2 na x. Lembrando, ela é uma função exponencial justamente porque o expoente, né, é a incógnita. Então vamos lá. Agora perceba. Eu vou colocar aqui, ó, 2 na x. Como eu vou testar o menos 3, vai ficar 2 na menos 3. Vou dar uma dica matadora aqui, tá? Faz 2 na 3, independente do sinal. A gente sabe que 2 na 3 é 8. Como é expoente negativo, inverte, 1/8. Já era. Transforma já isso aqui em decimal, para a gente ficar mais tranquilo. 1/8, 1 dividido por 8, 0,125. 2 na menos 2, a gente sabe que 2 na menos 2, 2 na 2 é 4, então inverte isso aqui, vai dar 1/4, e a gente sabe que 1/4 é 1 dividido por 4, 0,25. Agora perceba, na menos 1, então 2 na menos 1, a gente sabe que 2 na 1 seria 2, então virando isso aqui vai dar 1/2. 1 dividido por 2, 0,5. 2 na 0, ora, todo número elevado na 0 é 1, não precisa virar porque o expoente já não é mais negativo. Agora 2 na 1, aqui é muito simples, muito fácil, é 2, aqui 2 na 2 é 4, e 2 na 3 é 8. Belezinha? Agora vamos colocar esses números no gráfico. Então agora perceba o comportamento dessa função. Olha só como vai fazer. Quando o x for menos 3, o y é 0,125. Então ele vai dar aqui assim, ó, perto do zero, vamos colocar. Então, com todo cuidado, muito simples, muito fácil, vamos pegar esse pontinho aqui, na beira. Tá? Quando for menos 2, o x vai ser 0,25, então um pouquinho antes do meio. Está crescendo, está aumentando aqui, ó. Olha só o crescimento, tá? Quando
o x for menos 1, o y vai ser meio, então mais para o meio, tá? Já vamos aí, ó, olha só, correto? Agora vamos para o outro aqui. Quando o x for 0, o y é 1, então ele já vai aqui no eixo. Mais 1 mais 2, então mais 1 mais 2, e aí vocês vão observar já o crescimento. Mais 2, e aí ele já vai lá para o 4, olha que loucura. Olha só, aqui a gente já começa a perceber nos positivos o crescimento da função. E quando o x for 3, ele já vai bater lá no 8. Ó. Nem tem o 8 aqui, a gente já emenda um 8 aqui. Olha que loucura. Olha lá. Bom, imagina, quando for 4, para onde é que ele vai bater? Ele já vai bater lá no 16. E assim por diante. E agora, vamos fazer aqui uma jogadinha ensaiada. Olha só que legal. Olha só a jogada ensaiada que eu vou fazer. Que fácil. Vamos perceber aqui, ó, ela vai ter esse comportamento aqui, ó. Aqui ela estava nos negativos, tá? O crescimento não era muito grande, foi para o positivo. E agora, quando ela entra no quadrante positivo, olha o que vai acontecer, o crescimento dela, ó. Isso aqui é muito importante, o crescimento, porque quando ela está no quadrante negativo, ou seja, esse aqui é o segundo quadrante, o crescimento até não é muito grande, ó, de 0,125 foi para 0,25, para meio, e aí se foi. Vamos perceber agora, e aqui eu já vou passar, inclusive, vou passar. Vamos perceber agora um meio, ou seja, a base é menor que 1, 0,5. Então, vamos lá, muito fácil, muito simples. Vai ficar 1 meio elevado na menos 3. Bom, vamos fazer 1 na 3 é 1, 2 na 3 é 8. Como é negativo, vira, vai ficar 8. Aqui, olha só, 1 meio na menos 2. Isso aqui vai ficar a mesma coisa que 1 quarto, porque 2 ao quadrado é 4, vira, fica 4. Vira por quê? Lembrando, porque o expoente é negativo, tem que inverter a fração. Então, 1 meio na menos 1, olha só o que vai acontecer. Isso aqui é a mesma coisa que 1 meio, virando vai dar 2. 1 meio na 0, isso aqui é a mesma coisa que 1, todo número elevado na 0 é 1. 1 meio na 1, isso aqui vai dar 1 meio, e aí eu já vou colocar aqui, ó, 0,5, correto? 2, aliás, 1 meio, 1 meio na 2 é a mesma coisa que 1 quarto. Mas não vai virar fração? Não, porque o expoente é positivo. E para terminar, 1 meio na 3 é a mesma coisa que 1 oitavo, porque 2 na terceira é 8. Aqui já vamos colocar 1 quarto é a mesma coisa que 0,25 e 1 oitavo 0,125. Ora. Vocês perceberam que os valores inverteram da função, da primeira função, certo? Então, agora perceba o que eu vou fazer. Quando o x foi menos 3, o y deu lá no 8. Então tá lá, ó. Menos 3, 8. Então ela já começa lá em cima. Essa nós chamamos de uma função decrescente. Vocês vão ver o porquê. A outra era crescente. Agora, quando o x foi menos 2, o y já bateu no 4. Olha lá o que vai acontecer. Tá? Quando o x foi menos 1, o y foi no 2. Aí. Quando o x foi 0, o y foi no 1. Então aqui. E agora perceba o comportamento diferente da outra, ao contrário. Quando é 1, foi aonde? No meio. Então o meio vai bater aqui, ó. Tá? Depois no 2 foi o 0,25 e no outro o 125 lá no 3. Então veja aqui o comportamento. Ela vem lá de cima, olha lá. E aí ela vem descendo, e aí o limite dela, ela não chega, ela nunca vai encostar no eixo X. Tá? Ela sempre vai ficar encostadinho, mas nunca vai passar o eixo X. Vai encostar nele não, vai ficar sempre tangenciando. Isso é uma função, então nós chamamos de uma função exponencial decrescente, que ela vem lá de cima e vai descendo. A outra, ela vem aqui de baixo e vai crescendo.
Muito bem, muito fácil, muito simples, que fácil, que barbada. Tá aí, explicaçãozinha de função exponencial gráfico. Lembrando que quando a base for menor que 1, como é o caso do 1 meio, 0,5, a função vai ser decrescente. Quando a base for maior que 1, função crescente, bonitinha. Vou colocar uns exercícios para vocês fazerem uns gráficos aí. Qualquer coisa, vamos trocando uma ideia. Muito obrigado a todos, um bom dia e até a próxima. Adiós, comancheros!